Nós ouvimos hoje, meus irmãos, pela manhã, o pastor Elivando falando sobre o cuidado que nós devemos ter com o conhecimento teológico que não é processado. E nós já vimos isso em vários momentos, né, em muitas exposições e aulas, né, como é perigoso para aquele que estuda a santa palavra de Deus acumular conhecimento sem que esse conhecimento ele seja processado e se transforme então em sabedoria, em piedade, em vida cristã. Nós crentes, né, sobretudo os reformados, né, temos uma certa facilidade em confundir conhecimento, erudição com sabedoria, com piedade, mas nem sempre uma coisa implica na outra, nem sempre um leva ao outro. Nesse texto que nós lemos hoje, por exemplo, irmãos, mais especificamente nesse versículo 45 que nós temos aqui, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui nós temos um dos conceitos teológicos mais caros a todos os crentes, mais belos a todos os crentes, mais belo a todos os crentes, que é o sacrifício substitutivo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, como nós lemos aqui no versículo 45, para servir, dando a sua vida em resgate por muitos, no lugar de muitos. É isso que essa preposição por aqui está nos explicando, no lugar de muitos. Por meio do seu sangue precioso, ele pagou o preço pelo resgate de muitos, para que a justa ira de Deus não fosse mais lançada sobre estes que mereciam essa ira, mas sendo então lançada sobre o Senhor, que jamais pecou, pagando assim o preço por nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, libertando-nos do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor, como o apóstolo Paulo nos fala em Colossenses. Esse conceito teológico é riquíssimo para todos nós. Estávamos perdidos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e todo aquele que nasce nesse mundo assim, nasce dessa forma, morto em seus delitos e pecados, perdido, e o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos redimiu. Redimiu a todo aquele que se arrepende e que crê nele. Mas como você sabe que você entendeu o que eu acabei de dizer aqui, irmãos? Qual é o parâmetro que você utiliza para dizer assim, eu entendi o que significa dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a esse mundo para resgatar aqueles que foram eleitos para assim serem resgatados por meio do seu sangue. Como é que você garante que você entendeu isso? Como nós sabemos que nós estamos compreendendo realmente o que significa seguir a Jesus? Porque esse é o intuito da nossa série aqui e de muitas outros ensinos que nós temos recebido. Mas como nós conseguimos garantir que temos sim compreendido o que significa seguir ao Senhor Jesus Cristo? Como nós garantimos que nós estamos compreendendo quem é o Senhor Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus? É sobre isso que nós refletiremos, meus irmãos, hoje. Hoje nós iremos refletir nesse texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao 45. Refletiremos que, à medida que nós compreendemos mais sobre quem é Jesus Cristo e mais sobre o Evangelho, mais nós seremos conduzidos à prática de um serviço sacrificial em favor de outros e não seremos conduzidos pelo desejo de sermos servidos. Quanto mais, vou repetir aqui a nossa proposição de hoje,
quanto mais nós conhecemos, compreendemos realmente quem é o Senhor Jesus Cristo e o que é esse evangelho, o que são essas boas novas que nos foram entregues, quanto mais compreendemos isso, mais nós seremos conduzidos a uma prática de serviço sacrificial, imitando ao Senhor Jesus Cristo, como nós lemos aqui. Não querendo ser o maior, o mais destacado, aquele que mais tem autoridade, não ansiando por sermos servidos ao invés de servir. Nós veremos 3 pontos aqui, meus irmãos. Do versículo 35 ao 37, nós veremos que o desejo de ser servido revela falta de compreensão do caminho. O desejo de ser servido revela falta de compreensão do caminho. Versículo 35 a 37. Do versículo 38 a 40, nós veremos que existe um propósito para os crentes no caminho. Existe um propósito para os crentes no caminho. E no terceiro ponto, do versículo 41 a 45, nós veremos que somos chamados a amar de maneira concreta e sacrificial, imitando ao Senhor Jesus Cristo. Somos chamados a amar de maneira concreta e sacrificial. Vamos então ao nosso primeiro ponto. Vamos ler novamente aqui dos versículos 35 a 37. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Meus irmãos, os irmãos devem lembrar que nós estamos finalizando aqui no capítulo 10 a seção que narra a viagem do Senhor Jesus Cristo e dos seus discípulos, saindo da Galileia para Jerusalém. O caminho até a cruz que estava preparada para ele lá em Jerusalém. Essa viagem, esse trajeto, é marcado por 3 anúncios que o Senhor Jesus Cristo faz aos seus discípulos, Desde o capítulo 8 até o capítulo 10, nós vimos 3 anúncios que ele faz aos seus discípulos, dizendo que ele sofreria, que ele seria entregue, que ele sofreria, que ele morreria, que ele seria condenado e morreria, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Assim, ao longo desse trajeto, ao longo do caminho para Jerusalém, do caminho para a cruz, o Senhor Jesus Cristo também estava ensinando aos seus discípulos qual era o real significado dele ser o Messias. E ensinando sobre o discipulado, sobre o que significava seguir ao Messias. Nós vimos em diversos momentos que existia uma visão errada acerca disso. Que o Messias seria aquele rei poderoso que tomaria o poder ali dos romanos e colocaria de novo Israel como cabeça das nações. O Senhor Jesus Cristo estava ensinando para esses discípulos o que significava seguir a Ele. Quais eram as implicações, qual era o custo, a glória de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso. E então, já se aproximando de Jerusalém, só falta passar por Jericó. Esse é o último trecho do capítulo 10, quando eles chegam em Jericó, depois vão fazer a entrada em Jerusalém. Já chegando em Jerusalém, nós temos aqui esse 3º anúncio. E o que acontece após o 3º anúncio? Já meus irmãos, aqui, no mínimo, eu falo no mínimo porque pode não ter sido registrado outros anúncios, mas já é no mínimo a 3ª vez que o Senhor Jesus Cristo fala de maneira explícita aos seus discípulos o que ele veio fazer. É a 3ª vez. Já é de se esperar, muito provavelmente os irmãos tiveram o mesmo pensamento que eu tive, que o pastor também comentou hoje pela manhã, na IBD, não sei se os irmãos lembram, já era de se esperar que esses discípulos finalmente entendessem aquilo que o Senhor estava falando. Era a 3ª vez. Facilmente nós pensamos assim, nós lemos, nós ouvimos o Evangelho segundo Marcos, nós pensamos, o que é que mais falta para ser dito para que esses discípulos compreendam, então, o Senhor Jesus Cristo? Muito facilmente nós pensamos isso. Está tão na cara aqui, já é a 3ª vez. No capítulo 8, por exemplo, que foi o primeiro anúncio, já ficou claro demais. Você pode pensar,
no capítulo 8 eu já peguei. No primeiro anúncio que o Senhor Jesus Cristo falou ali, eu já entendi. Como é que eles ainda tiveram mais dois e não conseguiram entender? Eu falei um pouco sobre isso, meus irmãos, na quarta-feira, sobre nós termos cuidado com o contexto diferente dos discípulos ali, da realidade deles e do momento da história em que eles viviam, né? De não terem a plenitude do Espírito ali ainda, e que nós devemos ter cuidado para nós não nos considerarmos superiores a eles. Mas nós vamos voltar a falar um pouco sobre esse ponto ainda. Aqui nós vemos que logo após esse terceiro anúncio, os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximaram do Senhor Jesus Cristo. E eu não sei se os irmãos ao lerem se fizeram essa pergunta, mas eu me fiz. Como assim se aproximaram? Eles já não estavam caminhando todos juntos? Eles já não estavam subindo para Jerusalém, como o trecho do terceiro anúncio já nos diz? Como assim eles se aproximaram? Além do mais, se Tiago e João se aproximaram, cadê Pedro? Quantas vezes os irmãos viram Tiago e João sendo citados distantes ou de Pedro ou dos demais discípulos? Essa aqui, meus irmãos, é a única vez em que Tiago e João eles são citados sem estarem junto de Pedro ou juntos dos demais discípulos. No capítulo 5, versículo 37, por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, estavam lá Pedro, Tiago e João. No capítulo 9, versículo 2, lá no Monte da Transfiguração, estavam lá Pedro, Tiago e João. Agora não. Aproximam-se de Jesus somente Tiago e João. Tem algo aí nesse aproximar-se. E quando eles abrem a boca, meus irmãos, isso fica ainda mais claro, porque eles dizem: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Eu já vi criança fazendo isso demais. Eu, quando era criança, fazia isso demais. Né? Eu queria saber, medir como é que estava o terreno ali, né? Saber até onde eu podia ir. E aí eu pedi esse cheque em branco. É isso que os discípulos estão pedindo aqui, né? É um cheque em branco. Mestre, queremos que nos conceda aquilo que nós iremos te pedir. Nós veremos já já, meus irmãos. Veremos em instantes. O conteúdo desse pedido, né? Nós já lemos, mas nós veremos melhor. Mas o ponto aqui é que tem algo diferente nesse aproximou-se. E tem mesmo. Nós já lemos esse pedido principal deles agora há pouco, né? Que é no mínimo ousado. Mas antes de voltarmos a esse pedido, eu quero que os irmãos reflitam comigo sobre um ponto. O que nós temos buscado quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo? Porque é natural que à medida que nós conheçamos mais e mais quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, é natural que nós queiramos nos aproximar mais dele. É natural. Mas a questão é, com que intenções? Qual é a motivação que nos leva a querer nos aproximar de Jesus? É para termos uma vida boa, moralmente equilibrada, não como estes pecadores que andam de forma tão desregrada por aí? Essa é a motivação? É para aliviar o peso da minha consciência? Para que eu possa passar uma semana tranquila depois de um domingo tão bom, onde eu cantei, onde eu orei, onde eu ouvi a palavra? Como nós temos nos aproximado do Senhor Jesus Cristo? Em outras palavras, por que você está aqui hoje, agora? Qual a motivação que te conduz a isso? Meus irmãos, esse trecho de hoje, do versículo 35 ao 45, é um dos mais profundos desse evangelho, como eu já comentei com os irmãos na introdução. Porque, embora o Senhor Jesus Cristo já tivesse anunciado 3 vezes que ele morreria, é somente aqui, no versículo 45, que pela primeira vez ele ensina por que ele morreria e por quem ele morreria. É algo maravilhoso, é uma revelação maravilhosa que nós temos aqui. Mas certamente, no top 10 aqui dos versículos que arrepiam a minha espinha,
está o despretensioso versículo 36. O Senhor Jesus Cristo, ele, ao perceber essa aproximação de Tiago e de João, ao ouvir a preparação do pedido, com aquele pedido de um cheque em branco, o Senhor pergunta, ele poderia ter cortado o assunto ali mesmo, vendo a ousadia daqueles discípulos, ele poderia ter tratado aquilo de forma diferente, mas ele pergunta: que quereis que vos faça? Essa pergunta, meus irmãos, deixa qualquer um sem saída. É um checkmate para qualquer um que quer se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Que quereis que vos faça? A resposta a essa pergunta revela quem nós somos, nos expõe totalmente. Não existem frases piedosas, não existem floreios que você possa fazer que sejam capazes de nos esconder diante dessa pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz. Que quereis que vos faça? Não existem máscaras, não existem maquiagens que se sustentem diante dessa pergunta. Os nossos verdadeiros motivos para seguirmos ao Senhor Jesus Cristo são expostos. Basta que respondamos a essa pergunta. Nós revelaremos se nós buscamos a nossa própria glória ou a glória do Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus. O que quereis que vos faça? Responda essa pergunta agora que o Senhor faz aí na sua mente, meu irmão. Responda. O que quereis que vos faça? Agora compare essa sua resposta com a resposta de Tiago e de João. A sua resposta, ela é mais piedosa que a deles? Além disso, compare também a sua resposta com a forma com que você tem trilhado o caminho do discipulado. Compare com as suas ações, com as suas escolhas, com as suas decisões da última semana, do último mês, do último ano. Está batendo, irmãos? Está batendo a resposta que você deu a essa pergunta? O que quereis que vos faça, com a forma como você tem vivido, trilhando o caminho do discipulado? Com a forma que você tem vivido, onde você diz que busca agradar ao Senhor, onde você está buscando agradar ao Senhor. Nós temos visto constantemente aqui sobre consumismo, sobre o fato de, em uma medida ou em outra, nós buscarmos ser servidos e não servirmos ao Senhor e aos nossos irmãos. O que um comportamento consumista revela sobre a nossa motivação em nos aproximarmos do Senhor Jesus Cristo? O que é revelado por meio de um comportamento consumista acerca do motivo pelo qual nós buscamos ao Senhor? O que é a falta de disposição para servir, a falta de disposição para evangelizar, para conduzir outros a seguirem ao Senhor Jesus Cristo? O que isso revela sobre o porquê nós temos nos aproximado do Senhor? O que você tem buscado, meu irmão, quando você se aproxima do Senhor? Reflita sobre isso. Discirna sobre isso. Confronte a sua resposta com aquilo que você tem feito, com aquilo que o seu coração tem revelado sobre o que você deseja. No versículo 37, nós vemos a resposta de Tiago e de João. Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Permite-nos que na tua glória... Opa, alguma coisa mudou aqui. O terceiro anúncio parece que teve algum efeito. Porque no primeiro anúncio, se os irmãos lembram, capítulo 8, o apóstolo Pedro ele não reagiu assim. O apóstolo Pedro ele reprovou, ele repreendeu ao Senhor Jesus Cristo. Não. Nada de morte, nada de sofrimento, Senhor. No segundo anúncio, os discípulos não compreenderam, e o texto fica muito claro que eles temiam interrogar ao Senhor. Então eles não compreenderam e nem se dirigiram ao Senhor. Mas no terceiro anúncio, parece que que Tiago e João tiveram uma compreensão aqui, tiveram
um comportamento diferente. É como se ele dissesse: Senhor, nós entendemos. Nós estamos indo agora para Jerusalém e lá a tua glória será revelada. É muito provável aqui, meus irmãos, que tanto Tiago e João ainda crescem aqui que, ao chegarem em Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, tomaria o reino para ele. Instalaria ali o seu reino messiânico. É muito provável que eles pensassem isso. E então, quando esse Messias se assentasse no trono, ele precisaria do seu braço direito e do seu braço esquerdo. Ele precisaria daqueles que se assentariam ao lado dele para ajudá-lo, para serem autoridades diretamente subordinadas a eles, mas superiores a outros. E aqui, em algum aspecto, pode parecer que o fato deles reagirem assim a esse terceiro anúncio pode estar revelando aqui que eles estão honrando ao Senhor. Afinal, eles estão aqui mostrando que eles creem que ele é o Messias e que ele receberá a glória do Messias. Pode ser que em algum aspecto nós pensemos isso. Não, eles estão querendo honrar ao Senhor. Mas Tiago e João aqui esperam honrar ao Senhor Jesus Cristo, enquanto estão honrando a si mesmos, meus irmãos. Enquanto buscam honra para si mesmos. E aqui nós nos deparamos com mais um alerta no caminho do discipulado. Um alerta que nós não podemos dispensar, que nós não podemos deixar de perceber aqui. É muito fácil e é muito perigoso confundir adoração, honra, devoção, piedade, discipulado. É muito fácil e muito perigoso confundir tais coisas com interesse pessoal. Submetendo-nos ao Evangelho e à Igreja por certo tempo, em certas ocasiões, em alguns aspectos, para vivermos melhor, para termos uma vida equilibrada, para nos encaixarmos em algo, em algum grupo, para recebermos as bênçãos do Evangelho. Afinal, em uma medida ou em outra, para muitos, é possível sim perceber as bênçãos do Evangelho, mesmo sem ter crido totalmente no Evangelho. Quando fazemos isso, quem faz isso, não olha para os perdidos desse mundo como deveria olhar. Olha como aqueles de quem eles querem fugir, de quem eles querem se afastar. Mas quando nós compreendemos um pouco mais sobre quem é Jesus Cristo e compreendemos um pouco mais sobre o caminho do discipulado, então o conhecimento das bênçãos do Evangelho, ao invés de nos afastar dos perdidos, nos fará amar e buscá-los, porque nós também éramos perdidos e o Senhor nos amou e nos buscou, veio para nos resgatar. E então, meus irmãos, nós usaremos a compreensão de quem é Jesus Cristo, a compreensão do Evangelho, não como forma de conseguirmos algum destaque, não como forma de sermos reconhecidos e de sermos servidos por muitos, não para humilhar aqueles que discordam e que debatem conosco, aqueles que sabem menos do que nós sabemos, dos conceitos que nós aprendemos, não como desculpa para não fazermos aquilo para o que fomos chamados. Mas nós usaremos essa compreensão simplesmente para anunciar as boas novas do Evangelho que chegaram até nós. Para anunciar tudo quanto esse Jesus nos fez e como ele teve compaixão de nós e ainda tem compaixão de nós. Lembram lá do endemoniado gadareno? O Gerazeno, né? Essa foi a mensagem que ele levava. O que o Senhor Jesus fez por ele, o que Deus fez por ele, e quanto ele teve compaixão dele. Nós usaremos essa compreensão, irmãos, para cumprir a nossa vocação, para cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. E esse é o nosso segundo ponto. Existe um propósito para os crentes no caminho. Nós não estamos à toa trilhando esse caminho. Nós não estamos aqui neste mundo ainda de forma desapercebida.
existe um propósito para os crentes. Versículo 38 a 40. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Não sabeis o que pedis. Que frase misericordiosa da parte do Senhor. Não sabeis o que pedis. Vocês não compreenderam ainda tudo o que deveriam compreender. Meus irmãos, quantas orações foram feitas por nós que, se tivessem sido atendidas, seria a nossa ruína. Quantas vezes nós nos entristecemos e até murmuramos, reclamando contra o Senhor, porque esperávamos sermos atendidos, supridos em algo, e não foi como nós imaginamos. Você já agradeceu, já parou para pensar? Você já agradeceu ao Senhor pelas vezes em que a resposta dele às suas orações foi exatamente essa? Você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que está pedindo. O pastor Marcos Antonato, ele, em uma das aulas do módulo, um módulo, né, do curso de teologia, ele fala sobre uma experiência que ele teve com uma de suas filhas quando ela era criança ainda, né, uma criança já de 8, 10 anos, 8 ou menos, né? E algo que muitos pais passam por isso. Ela estava doente, precisava de um remédio que era por injeção, e ela tinha muito medo de injeção, e aí chegou num local onde essa injeção seria aplicada, e apareceram ali 3 enfermeiras muito fortes e assustadoras, e essa menina começou a espernear ali, e então ela começou a chorar muito e se virou para o pastor Marcos Antonato e olhou para ele de forma sincera, contrita, olhou nos olhos dele e disse: pai, por favor, pai, me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Por favor, pai. Se o Senhor me ama, me tira daqui. E o pastor Marcos Antonato disse que, vendo aquela situação, vendo a sinceridade da filha dele, vendo o quanto ela estava ali contrita, ele teve que tomar uma decisão difícil e tomou. Ele foi lá e ajudou as 3 enfermeiras a aplicar a injeção na menina. E ele disse que certamente ela, na idade que tinha, não compreendeu que aquilo era amor. Certamente ela se sentiu abandonada por ele, mesmo tendo pedido tudo aquilo da forma como pediu. Mas certamente também quando cresceu ela percebeu que aquilo era amor da parte dele. Talvez, meu irmão, talvez você não saiba ainda porque você passou ou porque você está passando por certa dificuldade. Talvez você não saiba porque o Senhor não tenha atendido as suas orações. Talvez você esteja se sentindo abandonado pelo Senhor, como essa criança que esperava ser auxiliada, amada ali, protegida, mas que não teve a sua oração atendida. Talvez essa tenha sido a resposta do Senhor para muitas de suas orações sinceras, contritas, pedidos de socorro, em que o Senhor tem dito: você não sabe o que está pedindo. Mas existe uma palavra de esperança para nós, meus irmãos. Mesmo quando nós não sabemos o que nós estamos pedindo, o Senhor sabe o que Ele está fazendo. O Senhor sabe aquilo que é o bem para nós. O Senhor sabe e o Senhor faz com que todas as coisas prosperem para esse bem, para que esse bem, que é sermos conformados ao Senhor Jesus Cristo, para que cresçamos em santidade, para que sejamos moldados de acordo com o propósito que Ele tem para nós, de acordo com a boa obra que foi iniciada em nós. Ele sabe. Por mais que nossas orações não tenham sido atendidas ou não sejam atendidas.
Não sabeis o que pedis, disse o Senhor. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? A figura do cálice aqui, meus irmãos, principalmente do batismo, né, geralmente a gente vê a figura do batismo de forma muito diferente, né, em certos aspectos aqui. Mas a figura do cálice e do batismo expressam aqui basicamente a mesma ideia. No Antigo Testamento, a metáfora do cálice, os irmãos já devem ter visto quando leem os Salmos, né? A metáfora do cálice, ela descreve um destino, um propósito determinado por Deus. Às vezes, algumas vezes, esse destino, esse propósito é de alegria e de prosperidade. Por exemplo, o Salmo 16, versículo 5 diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Indica esse destino, indica esse propósito. Tu és o arrimo da minha sorte. Mas com mais frequência, o mais comum no Antigo Testamento é que essa metáfora simbolize a ira e o julgamento de Deus. Existem vários textos que expressam isso, em Jeremias, em Isaías, e no Salmo 75, versículo 8, talvez seja o mais conhecido, quando o salmista diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sovem-no até as escórias todos os ímpios da terra. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui aos seus discípulos, meus irmãos, que o seu sofrimento e a sua morte, que estavam ali para acontecer em Jerusalém, como ele tinha anunciado, agora há pouco, no terceiro anúncio, tudo isso faz parte do propósito para o qual ele veio. Como ele deixa muito claro no versículo 45, né, quando ele resume dizendo que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Assim, ele, e somente ele, somente o Senhor Jesus Cristo poderia beber esse cálice e receber esse batismo, para que assim pudesse, ao dar a sua vida em favor de muitos, pudesse resgatar a estes. E ao fazer essa pergunta que ele fez no versículo 38, podeis vós beber, né, o meu cálice, bebereis o cálice que eu bebo, né? Só existiria uma resposta. Essa pergunta só admitiria uma resposta, meus irmãos. Os discípulos, compreendendo quem é Jesus, compreendendo aquilo que ele estava ensinando, a única resposta que poderia ser dita é: não, Senhor. Nós não podemos beber desse cálice. Nós não temos valor em nós mesmos para que possamos fazer isso. Não podemos. Mas essa não foi a resposta dos discípulos. O que eles disseram foi: podemos, Senhor. Nós podemos beber desse cálice. E assim como eu falei na quarta, e já comentei hoje na introdução, meus irmãos, você pode até estar se perguntando assim: como é que depois de tanto tempo com Jesus, e aqui eles estão basicamente com 3 anos de caminhada com o Senhor Jesus Cristo, como é que depois de tanto tempo com o Senhor Jesus, depois de tantos ensinamentos, depois de ensinamentos feitos de forma tão explícita, como é que os discípulos não conseguem perceber esse ensino? Como é que eles não estão conseguindo perceber isso? Mas o que eu digo para os irmãos, se você está pensando isso, o que você deve fazer é mudar a sua pergunta para a seguinte: o que é que eu ainda não estou conseguindo perceber no dia de hoje? Porque se tais homens santos falharam tantas vezes em perceber, em compreender quem é o Senhor Jesus Cristo, qual é o propósito para o qual ele veio, e essas falhas de percepção, essa falta de compreensão, isso foi constantemente manifestado nas falhas em perceber o propósito para o qual eles, discípulos, foram chamados. Percebam, à medida que eles falhavam em compreender o anúncio do Senhor acerca da sua morte, logo depois eles falhavam em conhecer, em compreender o propósito para eles mesmos. No segundo anúncio, no terceiro, isso fica ainda mais claro. Quando, após o Senhor demonstrar e revelar a eles que ele deveria ser morto e ressuscitar, o que eles querem é destaque.
serem colocados em posição de autoridade. Sendo assim, se eles falharam nessa percepção, e se eu, em algum aspecto, tenho falhado em perceber o meu propósito de servir e não de ser servido, se em algum aspecto eu tenho sido consumista, e nós vimos que essa é uma pergunta que muito facilmente nós responderemos sim, eu tenho sido em algum aspecto consumista. E por isso o evangelismo tem sido tão difícil para mim, não tem sido natural para mim. E por isso eu tenho colocado tantas barreiras para ajudarem outros a seguirem o Senhor Jesus Cristo. O que ainda eu não tenho compreendido, o que eu ainda não tenho conseguido perceber nos dias de hoje. Muito facilmente nós somos levados a nos colocar como superiores aos discípulos por vermos tantas falhas, irmãos. Mas perceba, se os irmãos lerem o Evangelho segundo Marcos e os outros dois evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, os irmãos vão perceber que em várias histórias, em vários relatos que são feitos, abordagens diferentes são dadas. E Marcos é aquele que mais enfatiza essa falha dos discípulos. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho segundo Marcos, como nós temos visto, é o Evangelho que mostra que ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, aprender o que é ser um discípulo, é caminhar com Ele. Não é viver na facilidade de um ensino teórico. É viver a prática de seguir a Cristo, caminhando com Ele. E na vida real, na vida prática, nós falhamos e somente conseguimos fazer aquilo que não é possível a nós pelo poder do Santo Espírito que nos conduz. Irmãos. O que eu ainda não estou conseguindo perceber, compreender sobre quem é o Senhor Jesus Cristo, sobre a cruz, sobre o fato que se eu sou um discípulo do Senhor, eu devo servir ao invés de ser servido. Mesmo com a plenitude da revelação que há em minhas mãos, mesmo com o Espírito Santo que me foi dado, se não tem sido natural para mim servir, se eu tenho preferido o conforto do consumismo, a alegria de servir outros, apontando-os para Cristo, o que é que eu não estou percebendo? No versículo 39, o Senhor Jesus Cristo volta de novo aos discípulos e diz: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Vós bebereis sim o cálice que eu bebo, e recebereis sim o batismo com que eu sou batizado. Assim como existe um propósito para mim, assim como eu vim para um propósito, para uma missão, existe um propósito para vocês também. Existe algo a ser feito por vocês também. Vocês não podem jamais fazer aquilo que eu vim fazer, mas há um propósito para vocês. Assim como para cumprir esse propósito, eu trilhei um caminho de humildade, de renúncia, de sofrimento e morte, vocês também trilharão. Vocês não podem beber o cálice que eu bebo, mas há um cálice preparado para vocês. E há uma glória também preparada para vocês. Meus irmãos, existe um propósito para os crentes no caminho do discipulado. Nós não estamos à toa nesse caminho. O seu propósito no seu emprego vai muito além de trazer sustento para o seu lar. O seu propósito na sua família vai muito além de construir um lar tradicional, decente. E é óbvio que esse é também um dos propósitos para você. Mas o seu propósito vai muito além disso. Como nós temos visto aqui em Marcos, como nós temos visto nas aulas da Escola Bíblica Dominical, nessa nova disciplina sobre evangelismo e discipulado, o seu propósito é fazer discípulos. É testemunhar de Cristo de forma que você gere aprendizes, discípulos do Senhor, resgatadores.
é conduzir esses muitos por quem o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para que fossem resgatados, de forma que estes sejam conduzidos àquele que os resgatou. O que eu ainda não estou conseguindo perceber no dia de hoje? Se os discípulos do Senhor, se Tiago e João não conseguiram compreender, depois de tanto ensinamento, depois de forma tão explícita o Senhor falando a eles, se a realidade da cruz é algo tão profundo que eles não compreenderam totalmente isso em vários aspectos ali, será que eu tenho falhado também nessa compreensão? O que eu não estou percebendo? O que tem me atrapalhado de cumprir o propósito para o qual eu fui chamado? O que Tiago e João, por exemplo, não estavam percebendo, meus irmãos? O que eles não estavam percebendo e que muitas vezes nós deixamos passar também. Nós não percebemos também. Nós chegamos aqui então ao nosso terceiro e último ponto. Nós somos chamados a amar de maneira concreta e sacrificial. Vamos ler dos versículos 41 a 45. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, já falei sobre, na introdução ainda, eu falei sobre esse versículo 45. E aqui eu quero deixar bem claro, principalmente para as crianças aí que eu coloquei também lá no guia, Aqui nós temos Marcos deixando claro que assim como o Senhor Jesus Cristo veio para servir, os seus discípulos, olhando para ele, imitando a ele, também devem ser servos, também devem trilhar o caminho do discipulado servindo a muitos. Marcos está nos ensinando isso aqui. Mas é preciso deixar claro isso porque alguém pode ouvir isso em algum lugar. É preciso deixar claro que o Senhor Jesus Cristo não entregou a sua vida simplesmente para ser um modelo de serviço. Não. A morte do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício feito por ele, era necessário para que o preço pelos nossos pecados fossem pagos. Então foi por isso que ele morreu. Mas Marcos aqui vai além, não toca diretamente nessa explicação, que vai falar mais à frente. E aqui ele está nos dizendo que assim como ele veio para servir, como ele veio para resgatar, como ele se fez servo, os seus discípulos também devem serem servos uns dos outros. É por isso que no versículo 45 ele começa com esse pois. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Os 10, meus irmãos, como nós vimos aqui, se indignaram contra Tiago e João. Certamente eles se sentiram traídos. Imaginem Pedro, porque, beleza, os 10 sempre estavam acostumados a verem ali, os 9, estavam sempre acostumados a verem Pedro, Tiago e João, muitas vezes saindo com o Senhor e tendo ensinamentos específicos. Mas imaginem Pedro vendo aí essa estratégia de Tiago e de João. O pessoal quis dar uma driblada legal em Pedro aqui. Mas essa indignação dos 10, meus irmãos, mostra que eles também não estavam compreendendo ainda a ideia de autoridade no reino. Eles se indignaram porque eles se sentiram traídos nessa busca por autoridade, por poder. E o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nós já vimos que ele havia feito isso antes, mais uma vez ele mostra que não é assim no reino de Deus. Não é assim no reino dos céus. Não era como os governos do mundo naquela época,
Não era como os romanos, que exerciam autoridade oprimindo e dominando todos aqueles a quem eles queriam dominar. Não. Entre vós não é assim. É o que o Senhor diz no versículo 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. A hierarquia no reino de Deus é diferente. O maior não é aquele que será servido por todos, mas aquele que servirá a todos. Aquele que será o menor, o primeiro a servir. E aqui, meus irmãos, há uma grande armadilha. Devemos ter muito cuidado com a nossa ideia de serviço. Porque nós muito facilmente podemos ser levados a enxergar esse servir como um ato superficial. A enxergar esse servir como atividades mecânicas que de alguma forma te fazem ganhar algum crédito, transformando isso em legalismo, em confiança na carne. Temos que ter muito cuidado com esse servir. Servir aqui não se resume a uma atividade. Servir aqui não se resume a algo pontual que é feito para que você possa aliviar a sua consciência, para que você possa dar a sua contribuição em meio à comunidade. Servir não é somente uma atividade. Servir aqui, meus irmãos, é uma disposição de mente, como não podia faltar. Abram aí Filipenses capítulo 2. Servir é uma disposição de mente. Filipenses 2, do versículo 5 ao 8. É uma disposição de mente para o serviço sacrificial em favor de outros. Aqui, meus irmãos, nesse trecho de Marcos, principalmente nesse final de Marcos, desse capítulo 10, nós somos chamados a olhar para Cristo, para o serviço prestado por Ele a muitos. Filipenses 2, do 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lembrando, os irmãos, esse sentimento aqui é uma disposição de mente. Uma disposição de mente que ganha o coração. Uma disposição de mente que vem do centro das nossas vontades, que ocupa a mente, que ocupa o coração e que nos coloca em uma atitude em favor de outros. Então, quando aqui na tradução que nós temos, o tradutor aqui coloca sentimento, na NVI, se eu não me engano, é disposição de mente, mas essa palavra é difícil demais de ter uma tradução direta para o nosso idioma, por isso que existem essas diferenças. Mas é isso que está sendo tratado aqui. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição de mente que brota de um coração que anseia por ser como Cristo, por amar a Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Entregando a sua vida para o resgate de muitos. Seria outra forma de falar aqui. O serviço sacrificial, meus irmãos, abnegado em favor de outros, é a expressão concreta do amor de Deus que foi manifestado a nós, que habita em nós e que não pode parar em nós. Se os irmãos lembrarem lá de 1 João, da primeira epístola de João, quando nós temos ali o tripé daqueles que são filhos de Deus, a fé em Jesus Cristo, a obediência, a santidade e o amor. 1 João 3. Por favor, abra em 1 João capítulo 3, versículos 16 e 17. Primeiro João capítulo 3, versículos 16 e 17. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Logo, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Existe algo abstrato aqui, meus irmãos, nesse amor? Não existe nada abstrato aqui. Um pouco mais à frente, capítulo 4, versículos 9 a 11. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Não existe nada de abstrato aqui, meus irmãos. Esse amor é manifestado de maneira concreta. Como? Enviando o seu Filho unigênito para que este morra, para que este pague o preço como propiciação pelos pecados daqueles a quem o Senhor amou. Da mesma forma, no trecho lá anterior do capítulo 3, não existe aqui nada de abstrato nesse amor. Cristo deu a sua vida por nós, e assim que conhecemos o amor, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E ele dá um exemplo. Aquele que possui recursos e vê seu irmão em necessidade, e não se abre ali o coração para ele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Caminhe um pouco mais, capítulo 4, versículo 20 e 21. Esse é um versículo muito lembrado por nós aqui, porque ele possui aplicações que vão em muitas áreas. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Se alguém diz que se submete ao Senhor e não se submete às autoridades que foram dadas a ele, é mentiroso. Como ele se submete ao Senhor que não vê e não se submete às autoridades que foram dadas a ele? Isso pode ser aplicado em muitas situações. Quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. À medida que nós compreendemos mais sobre quem é o Senhor Jesus Cristo, à medida que nós compreendemos mais sobre as boas novas do Evangelho que nos foram dadas, meus irmãos, por graça, mais e mais nós somos conduzidos a um serviço sacrificial em favor destes muitos por quem o Senhor morreu, para que fossem resgatados. Pense nisso. Quando você quiser se exaltar por conhecer mais e mais de Cristo, na verdade não de Cristo, mas de teologia, ter mais conhecimento que outros, pense nisso. Essa compreensão que eu tenho tido, essa carga a mais de conhecimento que eu tenho aqui manifestado, dito que eu recebi, ela tem me colocado em um serviço sacrificial em favor daqueles a quem o Senhor resgatou, edificando os meus irmãos, buscando aqueles que ainda não receberam o Evangelho do Senhor, proclamando a estes as boas novas de Cristo, para que estes possam, a partir dessa proclamação, correrem para o Senhor Jesus Cristo, arrependendo-se e crendo nele. Esse conhecimento, meus irmãos, que temos recebido, e nós não podemos de forma nenhuma reclamar disso, nós temos sido sim nutridos, graças ao Senhor por isso. Esse conhecimento tem nos levado a servir outros, a conduzir outros a Cristo, a ser um instrumento de resgate de outros. Nós somos chamados para trilharmos o caminho do discipulado, não a serviço de nós mesmos, mas a serviço de muitos, a serviço do Senhor, como instrumentos dele para o resgate daqueles por quem ele morreu, para a condução daqueles por quem ele morreu. O Senhor Jesus Cristo morreu por muitos. E todo aquele por quem ele morreu ouvirá a sua voz. E essa voz sairá da sua boca mesmo. Sairá de todo aquele que crê no Senhor, quando este professa a santa palavra do Senhor,
a estes que estão no mundo. Vamos orar. Senhor amado, louvamos ao Senhor pela Tua santa palavra, Senhor. E nós cremos no poder da Tua santa palavra. Sabemos que não há poder em nós mesmos, que não existem argumentos em nós mesmos, nem inteligência em nós mesmos, que nos permita que sejamos instrumentos do Senhor de forma a chamarmos, de forma a sermos resgatadores daqueles por quem o Senhor morreu naquela cruz. Mas nós sabemos também que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos capacita para fazermos aquilo para o qual fomos chamados, para o que fomos chamados. Senhor. Te pedimos que o Senhor nos faça crescer em conhecimento, sim, em graça diante do Senhor, mas de forma que esse conhecimento frutifique para o Senhor, de forma que esse conhecimento nos coloque, Senhor, em serviço de muitos, para servirmos aos nossos irmãos, para servirmos aqueles que não te conhecem ainda, mas que, ao ouvirem a Tua voz, reconhecerão a voz do bom pastor. Não permita, Senhor, que o conforto que nós temos, que a cultura consumista que tão facilmente nós fomentamos, não permita, Senhor, que isso ofusque a nossa visão, que isso nos atrapalhe, nos confunda de forma que fujamos do nosso propósito. Nos ajuda, Pai. Abençoa a Tua Santa Igreja. Faz-nos, Senhor, crescer para a glória do Teu nome, crescendo também em número dos eleitos do Senhor, chamados para a comunhão dos santos. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós choramos, Senhor. Amém.